Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Neto, o Garrafa, o Chico Garcia, Mauro Betting e outros comentaristas que falaram aí após a classificação da seleção brasileira. O Brasil venceu o Japão por 2-1 com gols do Casimiro e o Gabriel Martinelli, e o Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo, vai enfrentar o vencedor de Costa do Marfim ou Noruega. As equipes vão se enfrentar nesta terça-feira, 2 horas da tarde. Vamos trazer aí o pós-jogo, vamos repercutir, vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Fica até o final do vídeo, no final do vídeo eu vou trazer o chaveamento da Copa do Mundo. Pô, vai botar o Neymar pra jogar quando? Que palhaçada é essa? Cacete, hein? Que mentira esse negócio do Neymar, hein? Comissão técnica, departamento médico. Pô, vocês estão de sacanagem contra o Japão. Pô, não coloca o cara pra jogar, pô, bota o cara pra jogar. Porra, vai botar o cara pra jogar quando? Nas quartas, na semifinal, na final, tá de brincadeira. Porra, brincadeira, cara. Pô, Matheus Cunha andando em campo, sabe? Pô, Ryan. Pô, por que não botou o Danilo? Parabéns ao Martinelli que fez o gol. Pô, mas, pô, sabe, sofrer faz parte do futebol, isso tá tudo bem. Mas, assim, é jogar de uma maneira tão medíocre, uma maneira sem posicionamento, metendo bola na área. Se não fosse o Gabriel Magalhães, eu sairia o gol, porra. Pô, vai botar o Neymar pra jogar quando? Que palhaçada é essa? Ó, e mais, hein? Cara, depender do Paquetá, cara, do Danilo que não chega da linha de fundo, Douglas Santos, gostei, marcou, Bruno Guimarães, monstro, Vinícius Júnior, sensacional, porra, sabe, uma visão medíocre do treinador, medíocre, aí teve gente que fez a pergunta assim, olha, você deixou o Casimiro, ele fez o gol. Mas não apaga o erro que é, as circunstâncias do jogo, a parte tática, o que tem que fazer. Cara, é inadmissível não colocar o Neymar para jogar, podendo desclassificar. Pô, que isso, cara? Se fosse o treinador brasileiro, né? Vocês iam estar metendo o pau, né? E esse cara, ele é um dos maiores treinadores do mundo, legal. Mas ele não sabe. É inacreditável o Brasil fazer um jogo feio desse. Foi no sufoco. A seleção brasileira se classificou, mas temos que melhorar muito pensando, claro, em algo maior dentro da Copa do Mundo. Casimiro fez gol da seleção brasileira? Fez. A função do Casemiro não é fazer gols pela seleção brasileira. A função do Casemiro é dar sustentação no nosso meio-campo. E isso ele está tendo muita dificuldade para fazer. Então a gente precisa repensar algumas situações. Temos problemas nas laterais. Nem Danilo e muito menos o Douglas Santos apareceram para o jogo. Como é que vai se resolver esse problema? Difícil. O Ancelotti tem que repensar, né? O Paquetá, até a hora da contusão, também não tinha entregado absolutamente nada. Então, quando a gente pensa em algo maior, em termos de Copa do Mundo, a gente tem que ficar atento a esses problemas. São problemas que estão latentes. O Endrick, que todo mundo clamou, né, pela titularidade do jogador, hoje também entrou, não rendeu muita coisa não. Agora vamos para o lado positivo. O lado positivo, a seleção brasileira se classificou, é importante o torcedor comemorar, vibrar, foi uma classificação dramática, ok. O Bruno Guimarães, esse está jogando muita bola, esse está jogando fino da bola. O Vini Júnior, hoje, lutou bastante, teve oportunidade para fazer um golaço, não fez por causa do goleiro e também da trave, está chamando responsabilidade, mas alguém precisa daquele lado esquerdo ajudar o Vini Júnior. Ele jogou muitas vezes sozinho e foi tudo na base da individualidade. Então, a seleção brasileira tem problemas. Ela tem problemas. Valeu pela vitória, não pagamos o vexame de cairmos nessa segunda fase, estamos na oitava, mas precisa melhorar. Muito. Você concorda
ou discorda? Diz aí, quero saber sua opinião, vai. N Sports, vocês acompanharam com a gente, né, com o nosso timaço, com o Galvão Bueno aqui do estádio, com esse time técnico maravilhoso, essa grande vitória do Brasil sobre o Japão 2-1. Eu não sei onde enfia o microfone, não aceito sugestões lá ele, mas lá aqui, ou aqui em Houston, a gente viu um grande jogo. Pelo Japão, que é muito bom, o melhor Japão de todos os tempos, já falamos aqui. Eu sei mesmo, a mesma coisa que o melhor pagodeiro búlgaro, ok, mas o time do Japão é bom. Fizeram 1-0 no desatino da série errada do Danilo, bote errado do Casemiro, a zaga afundou, deu espaço, os caras fizeram 1-0 e pouco o Brasil fez o primeiro tempo, 2 chances se tanto. Mas com 12 minutos da segunda etapa, o Brasil já teve 5 oportunidades. Ao final das contas, teve 8. Meteu 3 bolas na trave, inclusive a do gol da virada do Martinelli. Outro acerto do Ancelotti, ao botar o Martinelli por dentro. No intervalo, botando o Hendrick no lugar do lesionado Paquetá, deixando mais aberto o Vini, trocando aquele 3-2-5 para construir por um 4-2-4, como o Ancelotti queria lá em março, como conversou com a gente no Esportes e no SBT com o Galvão Bueno. Mas isso não importa, o que importa mesmo é a emoção que a gente sente. Um gênio, um Galvão Bueno das letras, que é o Luiz Fernando Veríssimo, diz que não existe um modo adulto de acompanhar futebol, seja jogando, treinando, apitando, comentando, cornetando, torcendo. E eu voltei a ser uma criança, nem tanto porque em 2002 eu já tinha uma certa idade, já trabalhava com jornalismo esportivo. Mas desde a final, lá em Yokohama 2-0 na Alemanha, quando fomos penta, eu não celebrava tanto um gol do Brasil como eu celebrei do Martinelli, que vocês vão ver imagens aqui da nossa transmissão do N Sports e do SBT. Não é só porque estava ao lado do Galvão, do Pato e do timaço que a gente tem aqui, uma autêntica seleção brasileira da mídia. É porque o Brasil foi uma autêntica seleção para buscar o resultado. Eu sei que como palmeirense, quando o que está em campo tem uma fumaça e é tipo aquelas 4-3 e 23 do brasileiro lá contra o Botafogo. Mas deixando o clubismo de lado e sendo brasileiro com muito orgulho e com muito amor, foi o jogo de dar orgulho e amor. O Brasil está pronto para passar pela Noruega, que eu acho, ou para o Costa do Marfim. Tem muito a melhorar, não bobear tanto atrás. Mas a gente tem camisa, tem história, tem Vini Júnior e tem essa superação e a cabeça fria, não do Abel Ferreira, mas do Ancelotti. Mas haja coração e pâncreas e fígado e complexo de gol de tudo. Domingo tem mais. E é sempre, tem todo dia aqui no Esportes, no SBT. Era para ter gravado com o meu microfone, eu não sei onde está na festa. Quase derrubei o tripé, mas lá ele. Mas é o seguinte, gente, tem muito mais pela frente, ainda mais com a gente. Meu Deus do céu, que sufoco é esse? Mas passamos, estamos nas oitavas. Gente, Copa do Mundo é isso aí. E vou contar uma coisa pra vocês, vai ser assim até o final. Não tem jogo fácil, não tem jogo ganho. Sabe por quê? Porque nessa Copa do Mundo especificamente viramos uma grande pangeia. A geografia enlouqueceu, as distâncias se aproximaram, diminuíram. E a seleção japonesa é uma das grandes seleções dessa Copa. A gente deu azar de pegar os japoneses. Olhem a organização dos caras no primeiro tempo, fizeram um primeiro tempo brilhante. Defensivamente ainda saíam em transição, aproveitando o erro nosso. Um erro técnico do Danilo, um erro de passe oferecendo o contra-ataque para o Japão. O Casemiro não conseguiu fazer a falta porque já tinha o cartão amarelo, mas vejam só como são as coisas. Tanto o Danilo quanto o Casemiro, que ficaram em campo, e eu imagino que a torcida queria que eles saíssem já no intervalo, fizeram um grande segundo tempo. Como todo o time brasileiro, que empurrou o Japão, colocou o Japão nas cordas, e foi construindo até que Gabriel Magalhães, que praticamente virou um armador no segundo tempo, colocou a bola na cabeça do Casemiro. O Casemiro, ele empata e coloca o Brasil no jogo. E o segundo gol, rapaziada, que loucura. Sabe o que acontece? Nós temos treinador. Além dele ser o mais vitorioso de todos os tempos, o cara ainda tem estrela. Eu tenho certeza que na sua fila, na sua lista de jogador para decidir o jogo, o Martinelli devia estar em último ou penúltimo. Pois bem, ele é muito jogador do Ancelotti, que coloca ele numa função diferente. Como já tinha entrado, inclusive, mais por dentro, no lugar do Matheus Cunha, para fazer aquela flutuação, deixar o Vini aberto pela esquerda e ele aproveitar a bola que ele aproveitou. Mas também porque nós temos um jogador maravilhoso no meio campo. O Bruno Guimarães joga por todo mundo ali. O Paquetá sentiu, teve que sair. O Casemiro tava com esses problemas, pois o Bruno Guimarães resolve uma jogadaça, um passe perfeito. E aí é muito Brasil, né? Bate na mão do goleiro, bate na trave e entra nos acréscimos para dar a vitória. Copa do Mundo é isso aí. E vai ser assim até o final. Depois a gente pensa no que vem pela frente. Agora é comemorar que seguimos na Copa. E aí? Bora? Vamos! Como a gente imaginava, foi um sufoco. Se tiver que destacar um valor individual, esse é Bruno Guimarães, o jogador mais regular da seleção brasileira. 2 assistências que levaram o Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo. Na primeira, ele recebeu de Vinícius Júnior e tocou para Casemiro fazer de cabeça, empatar o jogo naquela oportunidade no começo do segundo tempo. A segunda foi nos acréscimos, já no sufoco total. Que frieza para encontrar o Gabriel Martinelli, bater cruzado e nos colocar
na próxima fase da Copa do Mundo de 2026. Cometemos erros, alguns dos quais que poderiam ter custado muito caro. Casemiro recebeu cartão amarelo aos 14 minutos da etapa inicial, depois de um erro de Lucas Paquetá. Ele foi tentar segurar o ataque do Japão, falta em Sano. O mesmo Sano que poderia ter tomado não o cartão amarelo, mas o vermelho aos 11 da etapa inicial por uma falta duríssima em Vinícius Júnior, mas o juiz acabou contemporizando. Essa é outra história. No gol do Japão, aos 28 minutos, Danilo errou feio, uma bola atravessada no meio do campo. Me lembrou até a Copa de 82, a eliminação da seleção brasileira num erro do Toninho Cerezo, num lance muito parecido, e acabou 3-2 para a Itália, e uma das melhores seleções de todos os tempos do Brasil acabou ficando pelo caminho. Mas tem um detalhe que ajuda esse time que quer ser campeão. Não é a primeira vez na Copa do Canadá, México e Estados Unidos que o Brasil perde um jogador machucado e o time melhora. Quando o Rafinha se machucou, entrou o Ryan e o Brasil melhorou muito e ganhou da Escócia. No intervalo contra o Japão, Lucas Paquetá deixou o campo com um problema físico. Finalmente entrou o Endrick, hein, seu Carlo Ancelotti. Casemiro também foi embora, ainda quando o jogo estava empatado. Entrou o Fabinho. Rescaldo. O Brasil está vivo em busca do sonho do Hexa. O Japão vendeu caro essa derrota. Casemiro vaiado poderia ter empatado o jogo antes mesmo de ter feito o gol dele. Mas teve um milagre japonês com o goleiro Suzuki já vencido, quando o Brasil pressionava no comecinho da etapa final. Em Houston, deu o Brasil 2-1. Próxima parada vai ser domingo, às 5 horas da tarde, quando a seleção comandada por Carlo Ancelotti vai tentar uma vaga nas quartas de final. Vai ser em New Jersey, contra o vencedor de Costa do Marfim ou Noruega. Os africanos têm um futebol rápido de muita força física. Os noruegueses contam com uma das melhores gerações de sua história e contam com o artilheiro Haaland. Venha quem vier, jogamos para avançar. E agora a gente vê aí, pessoal, o chaveamento, né? Chaveamento da Copa do Mundo. Tá aí, o Paraguai passou pela Alemanha e vai enfrentar a França ou Suécia. Aí já tem o Canadá que se classificou também, tirando a África do Sul. Vai pegar o Canadá, pega Holanda ou Marrocos, que vão se enfrentar daqui a pouco. E aí o Brasil, que passou pelo Japão, vai enfrentar Costa do Marfim ou Noruega. As equipes vão se enfrentar nesta terça-feira, 2 horas da tarde. E nesta terça-feira também, né? No caso, dia 30 na terça-feira. Deixa eu ver os jogos do dia 30. Dia 29, dia 30, França e Suécia, 6 horas da noite. E aí tem, no caso, a Noruega contra a Costa do Marfim, que é o adversário do Brasil. E 10 horas da noite teremos México e Equador lá no Estádio Azteca. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.